Você falou que você é marketóloga, marqueteira, profissional do marketing. Qual é que é? Na verdade, acho que abrasileirando seria mercadólogo, né? Porque marketing é o estudo do mercado, então seria mercadólogo. Bem colocado, bem colocado. Então, eu acho que seria o certo. Marqueteiro é muito feio, gente. É muito feio. É muito feio chamar marqueteiro. Tipo tem... de social media que tá de boa, mas... E não tem uma conotação meio política? Eu não sei se eu sou meio velho, mas na minha cabeça todo marqueteiro é o cara que faz campanha publicitária, né? Pra político. Na minha cabeça é sempre isso. Eu não sei tem isso também. Né? Marqueteiro é meio estranho também. Eu acho que é muito ligado a isso, né? Quando a gente fala de marketing, o pessoal já vem por esse lado político, né? Porque tem muito disso, e acho que sempre quando a gente fala da questão da publicidade, já vai pro lado do publicitário, e o marketing está muito ligado a isso, né, digamos, na mente popular. Então, é bacana aos poucos ir mudando isso também, né? Sem dúvida, não, com certeza. Tá, beleza. Entendi qual é o seu regular job que paga suas contas, que resolve os boletos, mas independente dos boletos, vamos entender o que é o Pausa para um Café. Porque, pelo que o Luiz Fernando me contou, porque essa parte eu não sabia, eu conheci já como um canal de YouTube, mas o Lu, né, que é o seu especialista em vasculhações na internet... Ele é quase ele é social media? Ele é social media. Social media é o melhor stalker que existe. Ele é um social stalker. Exatamente. Eu sou um stalker semanal só. Faço um 2, 3 e sai fora. Maravilhoso. E ele havia me dito que era um blog antes. Fala um pouco disso pra gente entender, por favor. Sim, há 10 anos atrás eu comecei a escrever na internet. A gente fez 10 anos mês passado, dia 21 de outubro. Caramba! Nossa, que pergunta chata. É chato, eu não sei. Não ligo. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas como você tem 15 anos? Porque tem uma cara de nova. e tamanho. Mas 27. Não sou tão velha também, mas 27. Não, mas você começou bem nova, cara. Comecei com 17, na época de entrar na faculdade. Eu comecei a... Eu comecei a escrever, tipo, eu já escrevia, tinha sempre algum blog, alguma coisa, eu sempre gostei de escrever, então sempre tive nesse meio, assim, sempre fui a pessoa dos livros, a nerd da turma e tudo mais. Aí eu comecei a escrever na internet, aí o Pausa mesmo nasceu quando eu li O Chamado do Cthulhu, que eu falei, não, eu quero escrever sobre livro, sobre esse livro em específico, porque eu sou a pessoa que lê na família, assim. O pessoal não lia muito, por mais que sempre tivessem me incentivado, não tinha com quem eu conversasse diretamente. Então eu resolvi começar a escrever, e aí eu vi que tinha vários blogs de literatura, e aí como boa mercenária ou marqueteira, eu falei assim, nossa, as editoras apoiam e tal. Então na minha primeira resenha, eu já mandei mensagem para a editora e já fechei uma parceria. Então a gente tá aqui com foco. E aí a gente veio começando a escrever sobre livros. Aí o YouTube começou a bombar, né, tipo, tudo mais. Falei, vou começar a gravar. Gravava com webcam, assim, do computador, do notebook, e aí foi indo, e estamos aí. Twitch e... Então, peraí, deixa eu aproveitar essa sua deixa, porque tem um ponto aí que eu acho legal. A gente gravou vários podcasts aqui até então, com os mais variados temáticas, mas muitos deles acabava tocando muito em RPG, e você tá trazendo uma parte de produção de conteúdo, especialmente com um know-how de 10 anos aí, que são poucas pessoas que têm. E fala uma coisa, para começar a produzir conteúdo, tem meio que sei lá, a gente sempre comenta muito sobre isso, você precisa ter a melhor câmera, o melhor microfone, o melhor computador, o melhor... E sei lá, eu não acho que é necessariamente por aí. Qual é a sua experiência com isso? Porque você com certeza não começou com a melhor câmera, com o melhor notebook, com o melhor microfone, sei lá. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser para ser um produtor de conteúdo é começar. Porque, independente do que você tiver, começa. Porque se você ficar sempre esperando ter o melhor equipamento, ter as melhores... Você nunca vai começar. Você vai deixar aquela ideia guardada dentro da gaveta e não vai levar aquilo adiante. E o importante é o contrário, é você ter frequência, é você se acostumar com a produção de conteúdo, é você criar a sua rotina de produção de conteúdo. Isso você só vai ter se você fizer. Se você ficar esperando, é diferente se você não tiver nada. Mas hoje em dia todo mundo tem um celular que grava em 4K praticamente. É verdade, então, é verdade.
só pega o celular e grava, sabe? Tipo, começa. E aí, a partir daí, você vai começando, até para ver se você vai gostar. Porque às vezes você pode não gostar de produzir conteúdo. Você gosta de consumir, mas não de produzir. Então, antes de investir vários dinheiros porque equipamento é caro, começa, vai vendo, vai achando ali a sua essência na produção de conteúdo e depois se investe. Não, legal, é legal tocar nesse ponto, porque eu concordo bastante com você, assim, eu acho que é mais importante você fazer, e eu acho que aquela teoria de que o bom é inimigo do ótimo é bem verdade também, sabe? Se você for querer fazer o melhor do melhor do melhor sempre em tudo, tipo, sabe, não flui, e não, né? Tem isso, né? Tipo assim, hoje em dia, talvez, assim, a produção de conteúdo e o conteúdo como um todo, ele vai mudando ao decorrer dos momentos, né? E hoje em dia a gente está em uma produção de conteúdo que é muito mais próxima do ser humano como um todo. Então, por mais que você produza um filme de cinema, o que talvez mais vai engajar é o teu stories que você grava ali, tipo, muito verdade, com a tua cara, sem a melhor produção e tudo mais. Então, a pessoa quer se identificar com o conteúdo que ela consome. A identificação é muito importante. Então, não adianta você produzir o melhor e incrível conteúdo, o filme de Hollywood, se não rolar identificação com o teu público, se você não tiver engajado com aquilo. Cara, então, é muito disso para mim, sabe? E acho que até o Whindersson Nunes, ele prova muito isso, né? Ele foi um fenômeno de internet, ele não tinha a melhor produção, ele não tinha a melhor câmera, ele não tinha o melhor cenário, e ele virou simplesmente o maior youtuber do país. Exatamente. E se ele perde um pouco dessa essência dele, que é a produção crua do conteúdo, ele também perde público, porque é isso que o público dele quer. Então você tem que também entender o que teu público quer consumir. Identificação, sabe? Qual que é a né? essência. Uhum. Quando você... Fala, Lu, desculpa, manda lá. Não, isso... Vocês estavam falando, eu acho que tem essa questão de romantizar mesmo, né, cara? A pessoa romantiza, acha que ela vai fazer o melhor, o ideal... se ela tiver tal câmera, e chega na hora ela não tem a prática de fazer. Mas vocês estão falando dessa questão de identificação com o público? Cara, eu não sei. Tipo, às vezes a gente tá num nicho errado, talvez. Por exemplo, qual que é o nicho do Whindersson? Ele abrange, ele tem uma galera inteira. Ele faz humor, ele faz comédia. É humor. Tá é humor. É uma coisa super pessoal, é humor. Uhum. É humor. Tipo ele faz, acho que, tudo dentro de humor, porque ele faz paródia, ele faz piada, ele conta causa, ele já fez resenha de filme, sempre de maneira, tipo, bem humorada e sempre com a cara dele. Tem muito a cara dele, aquela produção que ele faz, que ele começava dançando, tinha uns cortes meio rápidos, que ele aparecia em pontos diferentes do quarto, ele desenvolveu a forma dele de produzir conteúdo, né, e deu muito certo, né. Sei lá, eu tenho uma visão muito bem conservadora e antiquada, não que eu carregue ela, mas quando você fala em produção de conteúdo, eu vejo aquela coisa tipo Jovem Nerd, uma temática estudada, bem embasada, sabe? Trazer alguma... Quase como se fosse uma escola, quase como se fosse um material didático, assim, entendeu? E vocês têm toda a razão, tá ligado? O Whindersson é um produtor de conteúdo... São formatos, né? Tipo, cada um vai encontrando. Isso que eu ia falar. A gente tem... Hoje em dia, eu acho que a gente até poderia definir em vários outros termos e talvez entrar um pouco mais teoricamente, né, na parte de marketing mesmo, porque a gente tem ali os creators e os influenciadores, né? A gente não necessariamente tem a pessoa que produz um conteúdo educativo ou a gente tem o entretenimento, a gente tem o educativo, a gente tem várias formas de conteúdo, de diversas formas. E aí eu acho que cada um acaba encontrando necessariamente. Hoje em dia, eu vejo até com um pouco de problemática essa questão do nicho. Por mais que o nicho seja importante, é bom você ter o seu foco, você ter ali o seu detalhezinho importante e você ter o seu norte. Se você se limita demais, você entra em um funil muito complicado, porque a gente não é uma coisa só, né? Eu, você... A gente não é uma coisa só, como pessoa e também como produtor de conteúdo. Então você vai sentir, tipo, o que eu vejo muitas vezes dando consultoria é canais de games que começaram produzindo conteúdo de um game específico, chega um momento, não conseguem mais produzir conteúdo, porque não gosta mais do game, ou, enfim, já atualizou, já é outro game do momento e a pessoa fica perdida. Aí tem que iniciar todo um trabalho do zero, todo um canal novo e foca em outro game específico. Às vezes a gente não pode se focar tanto porque a gente se limita e não cresce e fecha e vai fechando portas para a gente mesmo.
Por isso que eu acho importante hoje em dia, quando eu falo, a pessoa, né, pergunta, tipo, vou começar agora, o que eu faço? Começa falando sobre as coisas que você gosta. Tipo, o público vai entender, porque se você fala sobre uma coisa que você gosta, você fala com conhecimento, você fala com paixão, e você não gosta só de uma coisa. O teu público também não gosta só de uma coisa. Então, ele vai entender, ele vai, às vezes, pegar o ponto principal ali, né? Tipo, eu falo muito sobre a cultura italiana, porque aprendi a falar italiano, gosto muito. Então, eu trago isso. Eu vou trazer um cenário de D&D que é inspirado na Itália, eu vou falar sobre livro, música, série, e aí, enfim, com essa temática, né? Eu vou trazendo isso para o meu público. Eu acho que isso é muito importante. Você ter um norte, mas não se limitar por ele. Não, é verdade, faz todo sentido isso que você colocou, né? Porque ninguém é uma coisa só, né? Não é eu gosto de Counter-Strike e de mais nada, né? Tipo, porra! Ana, eu vi que você lançou um vídeo recente no seu canal falando sobre os novos rumos do canal, e você tava falando mais ou menos nesse sentido, que você quer falar sobre produção de conteúdo. Já tem coisa lá assim, tipo, você agora que você deu uma puta de uma aula e com certeza você domina esse assunto, mas já tem esse vídeos com esse assunto no seu canal? Não, e sempre foi uma coisa assim porque, tipo, é muito meu trabalho, né? Eu sempre, apesar de, tipo, gostar de produzir conteúdo e há uns 3 anos, basicamente, ganhar dinheiro com conteúdo, eu nunca achei que talvez eu fosse especialista nisso, sabe? Que eu pudesse falar sobre isso de uma forma que fosse interessante. E aí, nesse trabalho de consultoria, eu mesmo meio que fui colocada, assim, as pessoas falam, vamos, acho que você sabe, você manja, você vai conseguir. E eu vi que realmente talvez eu domine um pouco sobre o assunto e seria interessante. E até foi um canal que eu estava fazendo consultoria que ele chegou para mim e falou, Ana, por que você não cria um canal, não faz um vídeo não fala sobre isso? Eu falei, eu nunca achei que eu soubesse ensinar bem, assim, mas a gente se pelo jeito com a gente tá mesmo, sabendo, né? A gente se surpreende com a gente mesmo, então eu acho que é bacana. Há muito tempo atrás, eu tinha uma coluna no blog que chamava Dica para Blogueiros, que eu falava, tipo, como conseguir parceria com editora. Já vem meio daí traçando um fio. Já vem, tipo, era um conteúdo que eu simplesmente parei de produzir. E daí vem aquela pergunta que eu faço no vídeo, por que a gente para de produzir algum certo tipo de conteúdo? Sim. Né? Às vezes a gente precisa parar, voltar para trás, olhar o que a gente produzia para encontrar o nosso norte de novo. Né?